Sabe aquela história de chamar advogados e médicos de doutor aqui no Brasil? É algo tão comum que a gente nem para pensar. Mas a origem desse costume é fascinante e cheia de reviravoltas. Então, vamos juntos desvendar esse mistério. Pois é, para entender isso a gente não pode olhar só para os dias de hoje. A resposta está lá atrás, em leis e decretos do Brasil Império. Vamos ter que fazer uma viagem no tempo para descobrir como um título que hoje é acadêmico virou um tratamento tão comum para essas duas profissões. A primeira coisa é que isso é um costume, né? Tá super estabelecido, mal pega um diploma e muitos advogados e médicos já são chamados de doutores. Mas a questão é, será que essa tradição é só por respeito ou tem alguma lei antiga por trás que justifica tudo isso? É aí que a nossa investigação começa. Ok, mas antes da gente mergulhar no passado, vamos combinar uma coisa. O que significa ser doutor hoje em dia? Oficialmente, é um título acadêmico o mais alto que alguém pode conseguir. Isso exige anos e anos de estudo, uma pesquisa original, defender uma tese, enfim, é um processo bem sério. Com essa definição em mente, vamos ver se as justificativas históricas fazem sentido. Beleza, então. Vamos começar essa história pelos advogados. O argumento deles para usar o título de doutor se baseia numa lei de quase 200 anos atrás, lá do comecinho do Brasil Império. Então, o ponto central do argumento todo é a lei que fundou os dois primeiros cursos de direito do país, um em Olinda e outro em São Paulo. A crença geral é que essa lei já dava de bandeja o título de doutor para todo mundo que se formava. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Será que era só isso mesmo? Pegou o diploma e virou doutor? Para saber a resposta não teve outro jeito, foi preciso ir direto na fonte, no texto original da lei de 1827. E olha só o que a lei de verdade falava. Sim, o título de doutor até existia, mas, nossa, estava longe de ser um brinde de formatura. Era um processo super, mas super rigoroso, bem parecido com o doutorado de hoje em dia. O sujeito precisava da aprovação de todos os professores só para poder se candidatar. Depois, tinha que defender teses numa sessão pública. E só no final é que a faculdade ia decidir se ele merecia mesmo a honraria. Ou seja, era um título para uma elite intelectual, não para todo bacharel que saía de lá. Ok, então o argumento dos advogados parece que não se sustenta muito bem quando a gente olha a lei de perto. Mas, e os médicos? A história deles também se baseia num documento da época do Império? Vamos dar uma olhada nisso. No caso dos médicos, a peça-chave do quebra-cabeça é um decreto imperial de 1834. A ideia que ficou popular é que esse documento, assinado em nome de Dom Pedro II, teria dado o título de doutor aos médicos. Que está aqui o famoso documento. A linguagem é antiga, claro, mas a resposta para o nosso mistério está escondida bem aqui, nas entrelinhas desse texto. Então a pergunta que fica é: para quem exatamente esse decreto dava o título? Era para todo estudante que se formasse a partir daquele dia, ou o grupo era bem mais restrito? E olha só, a citação direta do decreto é muito reveladora. O título era para os lentes, proprietários e substitutos. Mas quem eram esses lentes? Eram os professores da época, ou seja, a lei não era para os alunos, mas sim para dar um título aos professores que já davam aula nas faculdades. Pois é, e isso muda completamente o jogo. De acordo com essa análise, não era uma autorização geral para quem ia se formar, mas uma forma de titular os professores que já trabalhavam nas faculdades do Império. O texto da lei não fala dos estudantes em nenhum momento. Mas calma que não para por aí. Tem outro detalhe crucial no texto. O título seria dado nas matérias respectivas. O que será que isso quer dizer na prática? Isso basicamente quer dizer que o título não era algo genérico, tipo doutor em medicina. Não, era um título de especialista ligado a uma área de estudo bem específica, como farmacologia ou direito internacional. Isso reforça ainda mais a ideia de que era um título acadêmico para os professores e não um pronome de tratamento para todos os formandos. Então, peraí, se as leis do Império não sustentam esse costume, como é que ele virou quase uma regra? Para entender isso, a gente precisa avançar um pouco no tempo e ver como o título de doutor evoluiu aqui no Brasil. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender essa jornada. A gente começa lá com as leis do Império, que davam um título, sim, mas de forma bem específica e condicional. Depois, com a criação dos programas de pós-graduação modernos no Brasil, lá pelo meio do século XX, um novo padrão acadêmico foi estabelecido, mais parecido com o que se faz no resto do mundo. Hoje, a regra oficial é super clara. Doutor é quem defende uma tese de doutorado, ponto. Mas o costume social? Esse parece que seguiu por um caminho totalmente diferente. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta, né? O doutor que a gente usa no dia a dia é um título de respeito ou é o resultado de um grande mal-entendido histórico?
A análise das leis mostra que a tradição parece se basear mais numa interpretação popular do que no texto em si. E talvez isso mostre uma coisa bem brasileira. Às vezes, o costume fala mais alto que a própria lei. Fica aí a reflexão. A tradição justifica o título?